esta é a minha casa, esta é a minha vida. Aqui eu comecei, aqui eu exerci todos os meus ministérios, aqui eu dei aula de escola dominical, aqui eu tive o privilégio de poder ocupar o púlpito e pregar com todas as minhas deficiências. Aqui eu casei, aqui todos os meus filhos casaram, às vezes fora do ambiente aqui, mas sempre a igreja presente, sempre o pastor da igreja. Aqui todos os meus netos foram batizados. Aqui as pessoas queridas do meu coração também tiveram o seu velório aqui. Então aqui realmente é um lugar que eu não chamo de igreja, eu chamo de minha casa, de meu lar. E eu sinto muito feliz em participar dessa igreja, ser membro dessa igreja e agora como presbítero emérito estar aqui e continuar aqui. Que Deus abençoe ricamente essa igreja, que ela continue sendo realmente a porta-voz do Senhor aqui na cidade, que ela continue sendo realmente aquele local em que a palavra seja pregada e que pessoas se rendam a Jesus, que é essa a nossa função aqui. Muito obrigado. E eu gostaria de convidá-los para abrirmos as Escrituras Sagradas no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Leremos todo esse texto. Vamos ficar em pé para a leitura desse texto bíblico, começando do versículo 1. Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa é a palavra do Senhor. Senhor Jesus, seja louvado aqui no nosso meio. Que a glória do Senhor possa se manifestar aqui no meio do teu povo. Receba o nosso culto, Pai, o culto que te prestamos, ainda que de lábios e corações imperfeitos. Mas nós queremos adorar o Deus Trino, em nome de Jesus, aquele que morreu e vive pelos séculos dos séculos, e que nesse momento, Pai querido, a glória do Senhor possa ser a marca desse culto, e que o Senhor aceite as nossas orações, nosso louvor, as nossas ofertas, a nossa comunhão, o meditar do nosso coração, como uma oferta de aroma agradável e suave diante de Ti. É no nome de Jesus que nós te adoramos. Amém. Vamos ainda em pé glorificar o nome do Senhor.
Deus Pai. Todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Nada refugir, lua em prata reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus Senhor e Pai. Ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ouvir os breves comunicados. Gostaria de pastor Lucas, vem cá falar para nós um pouco sobre as nossas atividades dessa semana. Olha, essa semana é uma semana muito especial para a nossa igreja, e eu quero desafiar todos vocês que estão aqui, e também você que nos acompanha pela internet, a se juntar a nós na celebração dos 69 anos da igreja. Essa programação já tem sido anunciada já há alguns meses, e chegou a semana. Na próxima sexta-feira, sábado e domingo, nós temos uma programação toda especial no Espaço Presbiteriano, e eu vou passar alguns detalhes com você aqui, para você estar inteirado da programação e também para você nos ajudar a divulgar, tirar as dúvidas das pessoas que querem participar junto conosco. O Toninho falou uma coisa muito interessante, e ela é verdade. A igreja está fazendo aniversário, mas a igreja é quem está dando presente. Nós queremos dar um presente para Anápolis, fazendo uma festa bonita, que dá glória ao Senhor e também ajuda socialmente algumas pessoas. É por isso que nós não estamos cobrando nada para a entrada, mas estamos pedindo que você traga 1 quilo de alimento não perecível, que será encaminhado para as obras da Junta Diaconal de Assistência a pessoas que estão com dificuldades. Alguns avisos importantes aqui que eu quero repassar com vocês sobre esse evento. Olha só, é um evento gratuito, não vai ser cobrado. Na sexta-feira e no sábado, a partir das 7 horas, os portões lá do Espaço Presbiteriano já estarão abertos, e 7h30 já tem atração no palco que nós vamos montar lá. Importante que a programação do domingo afeta as nossas atividades dominicais aqui no templo. Então, no próximo domingo, não tem escola dominical, não tem também culto matutino, nem o culto às 18h30. Nossa programação toda da igreja vai acontecer lá no Espaço Presbiteriano a partir das 11 da manhã.
Vamos começar com o almoço, vai ter brincadeira, esporte, nós vamos desfrutar daquela estrutura toda lá, e a partir das 4h30 tem culto, e esse culto vai ser uma festa espiritual, vai ter batismo, vai ter profissão de fé, recepção de novos membros, ceia do Senhor, inclusive louvor e pregação. Mas vai ser uma bênção, gente. Eu quero convidar todos vocês para estarem conosco. E outro detalhe importante é que você pode nos ajudar a convidar outras pessoas para participar conosco. Para isso é só você ficar ligado nas nossas redes sociais, especialmente o Instagram. Você já curtiu lá a página da igreja? Igreja Presbiteriana de Anápolis Oficial, IPB Anápolis Oficial, aliás. Compartilha nas suas redes sociais as nossas postagens e ajuda a gente a impulsionar esse conteúdo. Nós queremos não somente celebrar com os membros da igreja, mas também com todo mundo que quiser participar conosco, tá certo? E durante essa programação, nós não vamos cobrar entrada, mas você tem que ir preparado para comprar o seu lanchinho lá, tá? Tanto o almoço de domingo, quanto a alimentação da sexta à noite e do sábado à noite, vai estar disponível para você ali. Isso também vai ajudar a gente, de alguma maneira, a amortizar os custos dessa programação. Se você está aqui hoje e já quer garantir a sua ficha sem fila lá no dia, o Elieber está aqui na entrada, você já pode ter acesso aí àquilo que vai estar sendo vendido lá com o Elieber na saída do culto, tá certo? Vamos orar por essa programação, gente? Vamos agradecer a Deus pelo aniversário da igreja e vamos pedir ao Senhor por tudo aquilo que vai acontecer lá. Feche os seus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela história dessa igreja, por termos o privilégio de participar dessa história e saber, ó Deus, que há tantos anos o Senhor tem sido glorificado com as atividades que acontecem, ó Deus, aqui e em todos os trabalhos, ó Deus, que essa igreja promove em Anápolis e também, ó Deus, através das missões ao redor do mundo. Nós te pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre o teu povo mais uma vez, porque nós dependemos do Senhor e essa obra é tua e o Senhor nos entregou elas nas nossas mãos. Mas te pedimos também, ó Deus, em especial para esses 3 dias de celebração, queremos sinceramente que o teu nome seja glorificado com tudo isso. Por isso derrama da tua graça, Senhor, nos protegendo de acidentes, de incidentes, dando a nós, ó Deus, a alegria de celebrar na tua presença e de fazer isso, ó Deus, de uma maneira organizada e que te honra. Senhor, abençoa a cidade de Anápolis. Nós te louvamos pelo Senhor ter nos plantado aqui e como igreja do Senhor queremos ser cada vez mais frutíferos nesse lugar. Que essa iniciativa, Deus, de chamar as pessoas da cidade para estarem conosco lá, seja cada vez mais recorrente, ó Deus, nas nossas atividades e que isso também dê muito fruto. Nós te pedimos assim, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando ao nosso Senhor e, para tanto, você também pode contribuir nesse momento com os dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé nessa próxima canção, louvar ao Senhor com os dízimos e com as ofertas também. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno.
exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Mas eu nunca saberei quanto custou meus pecados lá na cruz. Mas eu nunca saberei quanto custou meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, Tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso Te louvamos, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Entregamos a Ti, fazemos isso com alegria de coração, Senhor. Reconhecendo que de Ti vem, e de Ti e para Ti, Senhor, entregamos e damos com alegria. Recebe no nosso louvor, a nossa adoração e consagramos ao Senhor. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, queridos. E antes disso, quero anunciar o Éder. O Éder é conhecido demais da igreja aí, dos mais antigos. Nem tão antigos assim, né? E é uma bênção o Éder, guitarrista, mais um guitarrista pra gente aqui. Glória a Deus. Tivemos alguns probleminhas técnicos aí no ensaio, né, Éder? Mas o Senhor é bom demais ter você aqui com a gente, cara, muito bom. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Vocês estão percebendo que cada dia a gente tem recebido gente aqui, né? Glória a Deus por isso. O pastor Samuel falou de manhã que a gente precisa de voluntários. Irmãos, precisamos. Nós somos muitos aqui, mas às vezes não tem muita gente, porque muita gente tem seus compromissos. E aí, já fazendo um gancho, voluntarie-se. Trabalhe na igreja, isso é uma bênção. O Nilton mesmo, né? Nilton, eu vou te colocar com a bateria aqui um dia, cara. Sério, é sério. Em nome de Jesus, nós vamos tratar esse negócio no coração. Carrom, né? Qualquer coisa, percussão. Queridos, é uma bênção servir ao Senhor. Eu sei que quem serve faz com alegria. E se você não serve ainda, quem sabe Deus não fala no seu coração para você servir o Senhor em tantos ministérios que a gente tem aqui na igreja. Isaías 40 diz que aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, andam altaneiramente acima. A águia voa acima de tudo e todos, lá em cima no céu. Assim, aquele que espera no Senhor, que possamos esperar no Senhor nessa noite. Vamos lá, com alegria, vamos lá, palmas.
Senhor, reine sobre nós, sobre nossos lares, as nossas casas, os nossos filhos. Hoje é um dia tão especial para os pais, né? Graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ser pai 2 vezes. Que Deus reine sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre sua esposa, seu marido, sobre toda a sua casa. Que Ele venha reinar soberanamente, reinar nos planos, nos sonhos, projetos. Esse cântico fala sobre isso. Reine sobre o meu ser, sobre a minha vida, sobre o meu lar. Que seja verdade isso no nosso coração. Vamos lá. Essa glória,
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são, incomparáveis são tuas
tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas para nós, Senhor. Nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Renova-nos, renova nosso coração, renova a nossa vida, renova a nossa fé, Senhor, em Ti nessa noite, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. A minha vida necessita de Ti, necessita mais de Ti. A minha casa necessita mais de Ti. A minha igreja necessita mais de Ti. Necessitamos do Senhor, Deus, por isso, renova-nos e continua falando ao nosso coração nessa noite. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Fazemos isso de coração a Ti, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos, nós vamos continuar adorando ao Senhor, ouvindo a mensagem. Eu chorei, porque o pensamento que me veio foi: eu nunca vou poder fazer isso.
eu nunca vou poder parar aqui um dia ou em outra escola e deixar meu filho ou minha filha. Mas Deus escreve as coisas de um jeito que a gente nunca imagina, né? E em nenhum momento desses eu descri de Deus, nem do fato de não ter filho, de ter ou não ter filho. Isso não abalou a minha fé. Mas eu não tive o medo de lançar minha perna e dar o passo sem ter visto o chão. Porque eu tinha certeza que Deus ia colocar o chão para o meu pé encaixar ali. Se eu pudesse pedir para Deus alguma coisa, eu falo, Senhor, eu quero um presente na minha vida, uma coisa só. Deus já me deu. Deu para mim, deu para Ana Paula, que é a Yasmin. Que é um presente de Deus que encheu nossa casa. E às vezes as pessoas vêm falar assim, nossa, vocês foram bons para a Yasmin. Não. A Yasmin foi boa para conosco. É o presente de Deus para a nossa vida. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Dia dos Pais, né? Que alegria, bênção. A gente tem o privilégio de termos pais e sermos pais, porque a gente pega esse ofício emprestado do Senhor, que foi pai primeiro antes de nós, né? Louvado seja o nosso Deus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, nós vamos estudar o capítulo 53 hoje. O capítulo inteiro, do verso 1 ao verso 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos trabalhar o capítulo inteiro, do verso 1 ao verso 12. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar no texto algumas vezes ao longo da exposição, tá bom? Isaías 53, do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele nós não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi ele arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperarás nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, meus irmãos, fechar os nossos olhos e entrar na presença de Deus? Senhor Deus Santíssimo, essa é a sua palavra, e aqui está o seu servo. O que eu te peço, Deus, é que pela sua misericórdia, pela sua graça, o Senhor me use como instrumento nas suas mãos. Ajude-me, Deus, a falar aos corações dos meus irmãos, a tratar com o poder do texto bíblico, com o poder da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, as feridas profundas da nossa alma,
e experimentar cura aqui nesse lugar em nome de Jesus Cristo. Deus, nós cremos no que está escrito nesse texto aqui. Nós cremos que pelas feridas do Senhor Jesus, nós somos curados. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, abençoa a sua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre feridas e cicatrizes. Todos nós já tivemos algum momento na nossa vida em que nós nos cortamos, nós caímos, nós sofremos algum tipo de acidente e aquele acontecimento deixou uma ferida aberta que, por sua vez, depois de algum tempo cicatrizou e acabou deixando uma marca em nós. Isso aconteceu até mesmo com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que hoje o Senhor Jesus está nos céus com as marcas dos pregos nas mãos, né? E uma coisa interessante sobre cicatrizes, queridos, é que existem cicatrizes das mais variadas formas e tamanhos. Umas são maiores, outras são menores. Algumas foram cortes, outras foram queimaduras. Mas, de um modo geral, cicatrizes são marcas de coisas que aconteceram no nosso passado e que não vão sair mais do nosso corpo. Elas não doem mais, mas elas continuam lá, como uma espécie de lembrança das coisas que aconteceram na sua história e de como hoje as coisas são diferentes na sua vida. A máxima é que toda ferida gera uma cicatriz. E na nossa alma isso não seria diferente. A nossa alma, ela também tem as suas feridas. Só que nem sempre nós temos cicatrizes. Às vezes, as feridas da nossa alma, elas podem durar anos e anos, sem nunca fechar. E o máximo que a gente consegue fazer é vestir uma camiseta e colocar a camiseta por cima da ferida para tentar escolher ela, e nós nos esforçamos ao máximo para ninguém encostar no nosso machucado. Só que as feridas, meus irmãos, as feridas da nossa alma, elas não são curadas com camisetas. As feridas que nós temos, elas não deixam de existir simplesmente porque as pessoas param de falar sobre elas. As feridas da nossa alma, elas deixam de existir quando elas cicatrizam. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, é como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é poder de Deus para curar as nossas feridas mais profundas. Como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é poder de Deus para cicatrizar as feridas abertas que existem no nosso coração. E para isso, como você sabe, a gente sempre gosta de dar uma olhadinha no contexto, para aprofundar a nossa exposição bíblica. O livro do profeta Isaías, que é onde tem essa passagem que nós acabamos de ler, ele foi escrito aproximadamente de 600 a 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E ele é dividido em pelo menos duas partes. O primeiro grande bloco do profeta Isaías vai do capítulo 1 até o capítulo 39, e ele trata de um período do profeta Isaías que ele estava vivo, né? É um registro predominantemente histórico. São textos e profecias que envolvem a vida do profeta Isaías, o governo do rei Ezequias, o momento histórico em que o profeta estava vivo. Já a segunda parte do livro do profeta Isaías vai do capítulo 40 até o final do livro, no capítulo 66, e ela fala de um período futuro, onde Deus ia trazer a libertação do povo da Babilônia e, por fim, ia levantar um descendente de Davi, que seria o Messias prometido e que restauraria todas as coisas. Esse texto que nós lemos hoje aqui do capítulo 53, ele está nessa porção justamente que fala do futuro, da vinda do Messias. Mas o mais interessante que eu acho nesse texto é como um texto que foi escrito de 600 a 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, ele trata com detalhes como foi a morte e o ministério do Senhor Jesus, né? É claro que os judeus da época do Senhor Jesus, eles não sabiam que essa profecia se tratava da ressurreição, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Mas depois que tudo aconteceu, para nós que já sabemos como a história foi, é até constrangedor olhar para trás e ver a precisão dos detalhes, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira porção do texto que eu queria ler com vocês está do verso 1 até o verso 3, e eu queria ler mais uma vez para a gente estudar o texto que nós estamos trabalhando hoje. O verso 1 ao 3 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele nós não fizemos caso. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui nessa primeira porção que nós acabamos de ler? Basicamente, o profeta Isaías, ele começa o texto fazendo um desabafo. Perceba que ele está se dirigindo aos judeus. E ele faz uma pergunta quase como se ele estivesse fazendo uma lamentação. Né? Ele está angustiado com essa pergunta que ele faz no início do texto. Ele diz: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E a resposta dessa pergunta é justamente o motivo da angústia do profeta. Ninguém creu na pregação do Messias. Ninguém creu no ministério do Senhor Jesus. Aquela geração, quase toda, de judeus do primeiro século, rejeitou a mensagem do Messias. E cumpriu a palavra de Deus que dizia que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E na sequência do texto, o profeta Isaías explica por que aquela geração inteira de judeus rejeitou o Messias quando ele chegou, que era o Senhor Jesus. E ele diz que porque o Messias ele ia subindo como um renovo em uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, não tinha beleza que nos agradasse. Do que ele está falando aqui, meus irmãos? Ele está falando aqui que a chegada do Messias foi vista pelos judeus como se fosse uma plantinha tímida, no meio do deserto, sem água, pequenininha, pouco promissora. Do tipo assim, está na cara que vai morrer, não vai prosperar, isso não vai muito longe. Isso porque a figura do Messias que os judeus esperavam era muito diferente da que foi apresentada pelo Senhor Jesus. Os judeus da época do Senhor Jesus esperavam um Messias que fosse um conquistador militar. Alguma espécie de general que fosse concatenar o povo e organizar eles para eles pegarem armas e derrubarem o governo de Roma. Mas aí, de repente, chega o Senhor Jesus, e como o verso 2 a 3 diz, ele era um homem de dores, que sabia o que era padecer, rejeitado e desprezado. Do ponto de vista dos judeus, né, da escatologia que os judeus esperavam no primeiro século, Jesus não era lá o Messias que eles esperavam. Ele era desprezível. Quer dizer, nós estamos falando de um cara pobre, do interior da Palestina, lá de onde o vento faz a curva, chamado Galileia, um homem de dores, acostumado a pegar no pesado, carpinteiro, que sabia o que era padecer. Muito diferente do que os judeus esperavam. Por isso que ele termina esse começo do texto, dizendo que o Messias era como um homem de quem as pessoas escondem o rosto, e dele nós não fizemos caso. Ou seja, ninguém deu crédito para o Jesus de que ele era o Messias, e de fato ele era. As pessoas se envergonhavam da ideia de Jesus ser o Messias, porque ele era muito diferente daquilo que elas esperavam. E faz todo sentido os judeus da época do Senhor Jesus não terem crido na mensagem dele, né, meus irmãos? Sabe por quê? Porque a mensagem do Senhor Jesus, ela vira a nossa perspectiva de mundo de cabeça para baixo. De acordo com o Senhor Jesus, no reino de Deus, os pobres são os mais ricos, os humilhados são os exaltados, os servos são os servidos e os últimos são os primeiros. A mensagem do Senhor Jesus é uma afronta ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa zona de conforto. Como eles poderiam aceitar a mensagem do Senhor Jesus, sendo que Jesus pregava não somente um ministério de fé, mas também de arrependimento dos nossos pecados? Era muito mais fácil para aquele pessoal fingir que era crente para as pessoas na rua e não viver uma vida de temor a Deus de verdade quando as pessoas não estavam olhando. Era muito mais fácil perseguir, desprezar e rejeitar o Senhor Jesus do que admitir que aquilo que ele pregava era verdade. Porque se aquilo que Jesus pregava fosse realmente verdade, eles teriam que se arrepender dos seus pecados, perdoar as pessoas que feriram eles, amar os seus inimigos, ao invés de querer matar aqueles que os perseguiam. Então era muito mais fácil matar Jesus, né? Era muito mais simples. A segunda parte do texto vai do verso 4 ao verso 6, eu queria ler mais uma vez com vocês. Olha o que o texto diz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, essa segunda parte do texto, ela faz uma afirmação muito forte, muito significativa. O profeta Isaías diz que o Messias, o Senhor Jesus, ele certamente, com certeza, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ou seja, faz parte do ministério do Senhor Jesus, queridos, levar sobre si toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, todas as nossas feridas, toda a nossa depressão. O texto diz ainda que as pessoas andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho, vivia uma vida torta de acordo com a maldade do seu próprio coração. Mas o interessante é o contraste, que apesar disso, apesar de cada um viver a sua vida como bem entender, ainda assim o Senhor Jesus levou sobre si as suas dores e as suas feridas e foi traspassado pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Perceba como isso foi escrito para os judeus da época do Senhor Jesus. Mas isso também se aplica perfeitamente a nós, hoje em dia. Porque nós, antes da nossa conversão, todos nós, via de regra, vivíamos uma vida sem qualquer compromisso espiritual, sem estar preocupado com o relacionamento com o Senhor. Mas apesar disso, o Senhor Jesus Cristo levou as feridas de todos nós. Esses versículos aqui, meus irmãos, eles são o centro da mensagem do Evangelho. E não só do Evangelho, mas de todo o cristianismo. O Evangelho, ele conta a história do sacrifício de uma vida inocente, pela liberdade de uma vida culpada. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar, essa deve morrer. E a grande verdade, meus irmãos, é que todos nós temos pecado continuamente contra o Senhor nosso Deus, ao longo de toda a nossa vida. Então, de duas uma, meus irmãos, ou nós morremos pelos nossos pecados e vamos passar a eternidade no inferno, pagando a nossa dívida com Deus, ou alguém morre e quita a nossa dívida no nosso lugar. Pois bem, meus irmãos, foi exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer. O Senhor Jesus não veio a esse mundo para ser uma espécie de guia, né? Um espírito evoluído, assim, alguém iluminado para mostrar o caminho para as pessoas de como elas deveriam viver. O Senhor Jesus veio para a terra com uma missão muito específica: morrer no meu e no seu lugar. A verdade é que o Senhor Jesus foi atravessado por aqueles pregos e esmagado naquela cruz por causa do meu e do seu pecado. Foram as nossas mentiras que mataram ele. Foi a nossa vaidade. Foi o nosso orgulho. Foi a nossa dificuldade de perdoar. Foi por causa da maledicência, da fofoca maldita que muitas vezes anda nos nossos lábios. Foram todas essas coisas que mataram o único homem que verdadeiramente foi inocente nessa terra. E você faz alguma ideia do que realmente significava morrer de cruz naquela época, meus irmãos? A cruz foi um instrumento projetado nos mínimos detalhes para provocar o máximo de dor, de sofrimento e de humilhação para o crucificado. Mas a cruz por si só, ela não era letal. O que matava mesmo eram as consequências da crucificação. E esse processo todo era um processo muito lento. O crucificado poderia ficar dias agonizando antes de morrer, sem ter o que comer nem beber, debaixo da violência do sol, morrendo por asfixia, porque ele não conseguia suportar o seu próprio peso naquele madeiro. O peso do corpo ia roubando a sua capacidade de respirar, e à medida que o tempo passava, isso obrigava ele a fazer um esforço absurdo para se apoiar nos pregos das suas feridas, para conseguir pegar um pouco de ar. E é claro que, como você sabe, sem comer e sem beber, e ao longo de muitos dias fazendo esse processo, o crucificado começava a sentir câimbras terríveis, porque não conseguia aguentar o peso do seu próprio corpo.
No final de tudo isso, ou ele morria por asfixia, ou ele morria com a hemorragia e com a febre decorrente de todo esse processo. Também fazia parte do processo da crucificação o processo de humilhação e de tortura, que incluía pessoas cuspindo no rosto do condenado, espancamento, chibatadas, várias dessas coisas. A situação era tão feia que um advogado romano chamado Cícero, que veio antes do Senhor Jesus, uns 60 anos mais ou menos, ele defendeu a causa de um senador romano que tinha sido condenado à crucificação, e ele conseguiu livrar o senador da crucificação, porque a crucificação era um negócio tão terrível, mas tão terrível, que a palavra romano e cruz não poderiam ser pronunciados na mesma frase. Inclusive, é justamente por esse motivo que o apóstolo Paulo não foi crucificado, como, por exemplo, o apóstolo Pedro foi. Paulo não foi crucificado porque ele era cidadão romano, e como romano ele não podia ser pregado em uma cruz. Mas a verdade é que o Senhor Jesus teve que passar por tudo isso, meus irmãos. A palavra de Deus conta que os romanos vendaram o Senhor Jesus e começaram a bater nele, espancar ele, dizer assim para ele, assim, profetiza quem te bateu, você não é profeta? Depois eles fantasiaram Jesus de rei, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, se ajoelharam e fizeram chacota, e por fim chicotearam ele com um instrumento romano chamado fragulum. O fragulum era um tipo de chicote que os romanos desenvolveram, constituído de vários fios. Era de couro, e na ponta de cada um dos fios do chicote, você tinha pedaços de metal ou de ossos. Esse chicote era um chicote desenhado para que quando ele acertasse a carne do crucificado, ele arrancasse um pedaço da carne na hora que ele saísse. Agora você imagine o Senhor Jesus. A última refeição do Senhor Jesus foi a Santa Ceia, na quinta-feira à noite. E o Senhor Jesus foi crucificado na sexta-feira, das 9 da manhã até as 3 da tarde, sem comer. Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz até o lugar da crucificação. O lugar da crucificação ficava do lado de fora da cidade e era um morro chamado Gólgota, que traduzindo da língua original significa o lugar da caveira. Esse lugar chamava lugar da caveira justamente por causa dos corpos que ficavam ali apodrecendo, né? Por causa dos crucificados que ali eram jogados. Só que, ao contrário do que a gente vê nos filmes e nas representações artísticas do Senhor Jesus carregando a cruz inteira ao longo do caminho, na verdade o registro arqueológico mostra que Jesus não carregou a cruz inteira. Provavelmente Jesus só carregou o patíbulum, que era o travessão da cruz, né? A parte de cima da cruz onde ficavam pregados os braços. E mesmo assim o Senhor Jesus estava tão fraco que ele caiu algumas vezes ao longo do processo. Ou seja, o corpo do Senhor Jesus já estava no limite. Quando o Senhor Jesus chega para ser crucificado, os soldados romanos, que eram responsáveis pela sua crucificação, lançaram sortes para decidir com quem ficariam as vestes do Senhor Jesus e para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Você sabe por que eles lançaram sortes sobre as roupas do Senhor Jesus? É porque o crucificado era crucificado nu. Vocês sabiam disso? Sem roupas. As roupas eram tiradas dele, porque ser crucificado nu era uma forma de agravar a humilhação que o Senhor Jesus sofreu. Depois, pregos de ferro de mais ou menos 12 a 15 centímetros, foram atravessados nas mãos e às vezes também eram atravessados nos punhos do condenado. E também nos primeiros ossos do tarso, né, nas pernas. E os inimigos do Senhor Jesus, para completar o seu sofrimento, também zombaram dele dizendo, se você realmente é o Messias, se tudo que você pregou realmente é verdade, então salva-te a ti mesmo. Você é o Messias, mas não consegue se salvar. Que tipo de Messias você é? Qual é a credibilidade que a sua mensagem tem? Por fim, o Senhor Jesus, em alto e bom som,
encheu o pulmão de ar e gritou: Tetelestai, está consumado, e entregou o seu espírito ao Senhor Deus. Mas a verdade que eu queria destacar aqui, meus irmãos, é que eu merecia cada um daqueles pregos, não ele. Eu merecia cada um daqueles socos e chicotados até o sangue, não ele. Eu e você merecíamos sermos mortos até derramar a última gota de sangue culpado que corre pelas nossas veias, não ele. Mas mesmo assim o Senhor Jesus aceitou beber o cálice da justiça de Deus no nosso lugar, para que a gente não precisasse beber, nem ter que passar por isso. Nós cantamos uma música hoje que fala sobre isso, né? Que ele diz assim: olha, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E tem gente que critica essa música porque fala assim: nossa, eu nunca saberei o preço, e logo em seguida canta: eu sei que foi pago um alto. Como assim esse negócio, né? Não sabe, mas sabe? Isso é facilmente respondido com esse texto que nós estamos trabalhando aqui. Nós nunca saberemos o preço do nosso pecado na cruz porque nós não tivemos que saber, o Senhor Jesus soube no nosso lugar. Nós não tivemos que saber o peso da condenação dos nossos pecados porque Jesus foi condenado no nosso lugar e nós nunca vamos precisar saber. Nós sabemos o preço, é um preço de sangue, mas quem pagou não fomos nós, foi o Senhor Jesus. E o que mais me entristece é pensar como tantas vezes, meus irmãos, nós vivemos as nossas vidas como se nada disso daqui tivesse acontecido. A gente vive a nossa vida de acampamento em acampamento, a gente vai lá e chora e recebe a visitação de Deus, mas na semana seguinte a gente volta a viver como se nada tivesse acontecido. A gente volta a conduzir as nossas amizades, os nossos relacionamentos como se o Senhor Jesus não fizesse absolutamente nenhuma diferença na nossa vida. E muitas vezes a gente dá um testemunho terrível no nosso trabalho, nas nossas mídias sociais, ignorando tudo que o Senhor teve que sofrer no meu e no seu lugar. A terceira porção do texto vai do verso 7 ao verso 9, eu queria que você lesse comigo. Olha só o que o texto diz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi ele arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum jamais se achou em sua boca. Queridos, nessa parte do texto, o profeta Isaías começa a descrever como seria o processo da julgamento, da crucificação e condenação do Senhor Jesus. E lembrando mais uma vez, nós estamos tratando de um texto que foi escrito de 600 a 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Mas olha a precisão de detalhes com que Isaías descreve o processo do julgamento do Senhor Jesus, do Messias. O autor começa dizendo que, apesar do Senhor Jesus ser quem ele é e poder acabar com tudo ali, com uma palavra saída da sua boca, ainda assim ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. E de fato Jesus não falou nem sequer uma palavra para evitar a sua condenação. O texto diz que foi por juízo opressor foi ele arrebatado. E da sua linguagem, quem dela cogitou? A palavra juízo opressor aqui no original, ela traz a ideia de um julgamento injusto, de uma condenação não merecida. Mas eu pergunto para vocês, não foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus? Alguém que foi condenado sem provas e um julgamento forçado, forjado? E a sua linhagem? Quem dela cogitou? O Senhor Jesus não chegou a ter filhos, ele morreu sem deixar descendência. Até mesmo Pilatos, quando foi julgar Jesus, ele disse: eu não vejo nesse homem mal nenhum. E lavou as suas mãos do sangue inocente que estava sendo crucificado ali. O texto termina dizendo que designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com um rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Esse trecho aqui também é muito importante. Ele fala do destino do corpo do Senhor Jesus, para onde o corpo do Senhor Jesus seria levado depois da sua morte. E ele diz que o Senhor Jesus foi designado sepultura com os perversos, mas que ele esteve com o rico.
Você sabe como é que isso aconteceu? Pensa comigo. Se o Senhor Jesus fosse de fato um criminoso e merecesse ser condenado à morte pela crucificação, se isso tivesse acontecido, o normal seria que o seu corpo, após a morte e a crucificação, fosse jogado em uma vala, ao lado do Gólgota, por isso o Morro da Caveira, né? Onde ele iria se encontrar com corpos em diferentes estados de decomposição. Pessoas que tinham acabado de ser jogadas lá, outras que já estavam em estágio de decomposição avançado, animais e insetos comendo a carne daquelas pessoas ali. Era lá o lugar onde o Senhor Jesus deveria ser jogado, junto com os perversos. Essa era para ser a sepultura dele. Mas o texto diz que com o rico esteve na sua morte. Sabe por quê? Porque havia um homem fariseu chamado José de Arimateia, que era membro do partido fariseu, mas era seguidor de Jesus. E ele usou da sua influência para conversar com Pilatos e impedir que o corpo do Senhor Jesus fosse jogado naquela vala com tantos outros corpos em decomposição. O Senhor Jesus foi sepultado como um rico, em um túmulo de pedra, virgem, que nunca tinha sido usado. Porque maldade nenhuma se achou em sua boca. A profecia de 600 a 700 anos atrás foi cumprida nos pequenos detalhes. A última parte do texto está do verso 10 ao verso 12, eu queria que você lesse comigo mais uma vez. Olha só o que diz a palavra. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos por sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto termina, meus irmãos, quando o profeta Isaías revela para nós o propósito de Deus, a motivação de Deus, por detrás de todos esses acontecimentos que aconteceram com o Messias, com o Senhor Jesus. E ele divide esse último trecho aqui em 3 partes. Na primeira parte ele diz assim: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Queridos, pode parecer estranho para nós, né, que o Senhor tenha se agradado de ver o Senhor Jesus passar por todo esse processo que nós acabamos de escrever aqui. Mas para interpretar esse texto aqui, meus irmãos, a gente precisa interpretar à luz dos planos de Deus na história. E o plano de Deus é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O sacrifício do Senhor Jesus era a única forma de nós sermos resgatados. Pessoas culpadas como nós só podem receber liberdade através do sacrifício de uma vida inocente. É por isso que isso agradou a Deus, porque através daquele sacrifício, todos nós estávamos sendo resgatados. Depois o texto diz que ele veria a sua prosperidade, o fruto do trabalho das suas mãos. E o que esse texto está dizendo aqui, então, nessa segunda parte? Isso daqui é uma referência ao fato de que, apesar do Senhor Jesus não ter gerado filhos, ainda assim ele gerou uma posteridade de filhos espirituais, né? Toda uma descendência de pessoas que se tornaram seus coparticipantes através da conversão e do perdão dos pecados. Ele pode não ter gerado filhos, mas ele possibilitou uma multidão de pessoas serem justificadas e fazerem parte da família de Deus. E por último, para finalizar, o texto diz que ele foi contado com os transgressores, mas pelos transgressores intercedeu. Mais uma vez, a precisão de detalhes do profeta Isaías me assusta aqui nesse texto. Perceba que o texto diz que ele seria contado como um transgressor, o Messias, considerado um criminoso, crucificado ao lado de outros criminosos. Mas, apesar disso, ele ia interceder por eles. E eu pergunto para vocês, não foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez? Os fariseus blasfemavam contra ele quando assistiam à sua crucificação, e ele dizia para os fariseus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. O ladrão da cruz, um deles blasfema, o outro intervém,
E na hora da morte, Jesus intercede por um deles e diz assim: até hoje, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. A riqueza de detalhes é impressionante. E eu queria trazer aqui algumas sugestões de como você pode pegar o que você aprendeu aqui com o Senhor Jesus, com esse texto do profeta Isaías maravilhoso sobre o Messias, e colocar em prática na sua vida. Eu queria te fazer alguns desafios espirituais de como você pode ter as feridas da sua alma curadas com as feridas do Senhor Jesus. E a primeira instrução que eu queria te dar hoje aqui é a seguinte: perdoe. Perdoe. As feridas da nossa alma, elas são abertas nos nossos relacionamentos. E só existe cura verdadeira através do perdão. As curas mais profundas da nossa alma só podem acontecer, as cicatrizes só podem se fechar se nós formos capazes de perdoar. E não existe cicatrização aonde ainda existe mágoa, ressentimento, rancor, ódio. A gente precisa ter em mente que ficar guardando ressentimento de alguém no nosso coração é a mesma coisa que a gente tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa vai morrer. Só vai fazer mal para a gente. A gente precisa lembrar do Senhor Jesus Cristo, porque quando o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, a palavra de Deus diz que Ele joga os nossos erros no fundo do mar, para não se lembrar mais. Só que quando as pessoas abrem feridas na gente, e a gente diz que perdoou, você sabe o que a gente faz? A gente pega e joga os pecados da pessoa no fundo do bolso. Porque na primeira oportunidade, a gente vai tirar esse pecado do fundo do bolso e jogar na cara da pessoa. Ou pior, na cara de outras pessoas, né? Porque aí começa uma conversinha por trás entre as pessoas, uma fofoca, né? E a gente vai denegrindo a imagem das pessoas por detrás dos panos. Isso não é perdão não, meu irmão. A gente está se enganando a si mesmo. Só existe cura através do perdão. Se alguém tinha todo o direito de cobrar de você as suas dívidas, esse alguém era o Senhor Jesus. Ele tinha o direito de cobrar de você os seus pecados. Mas Ele não faz isso. Então por que a gente fica exigindo justiça quando se trata do pecado dos outros? Postei no meu Instagram esses dias aí uma frase que eu achei muito legal. A frase dizia assim, ó: você deve tratar as pessoas como as pessoas tratam você. Aí o editor, né, riscava essa frase e colocava assim: você deve tratar as pessoas como Deus trata você. O nosso crivo dos relacionamentos não é como as pessoas nos tratam. A gente trata os outros como Deus nos trata. E como diz a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que você quer ser perdoado por Deus se você não é capaz de perdoar? Como é que você quer fechar uma ferida na sua alma se você simplesmente não consegue parar de pensar no assunto? Até quando você vai ficar tratando as feridas da sua alma como com camisetas, escondendo para ninguém ver e torcendo para ninguém encostar no seu ferido, na sua ferida? Você tem que levar a sério esse negócio de perdoar as pessoas. Segundo conselho, o segundo desafio espiritual que eu queria te fazer, baseado na palavra de hoje, é o seguinte: entregue a sua dor nas mãos do Senhor Jesus. O texto diz para nós que Jesus é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus, de fato, era 100% Deus, mas Ele também era 100% homem. Jesus se machucou, Jesus ficou doente, Jesus chorou, teve medo. Jesus passou por tudo o que nós passamos. O livro de Hebreus, no capítulo 4, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque antes foi Ele tentado em semelhança nossa em todas as coisas, sem jamais pecar. E o mesmo livro de Hebreus nos encoraja a chegar confiadamente junto ao trono da graça, junto à presença de Deus, para buscar misericórdia, para socorro em situação oportuna. Então, meu irmão, o segundo conselho que eu tenho para te dar é: entrega a sua dor, a sua ferida, a sua mágoa, o seu passado que você não consegue esquecer nas mãos do Senhor Jesus. Deus te ama. Ele se importa com você, com o seu coração, com a sua história. Não tem nada que você tenha passado que Ele não tenha passado também.
Como diz Terêncio, um poeta e dramaturgo romano, nada do que nos é humano nos é demasiadamente estranho. E o último desafio espiritual que eu queria te fazer para você essa noite é o seguinte: entregue a sua vida ao Senhor Jesus. O último conselho que eu gostaria de te dar é para que, se você não teve esse compromisso com o Senhor Jesus ainda, se você ainda não tomou uma decisão firme por Cristo, como Senhor da sua história, proprietário da sua vida, talvez o momento de fazer isso seja agora. A única maneira de você ter paz na sua vida é se o Senhor Jesus levar sobre si o peso dos seus pecados. Você sabe por que a palavra de Deus diz que nós temos paz com Deus, mesmo em meio à tribulação? É porque, apesar das dificuldades que nos sobrevêm, nós temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. De que, por mais difíceis que as coisas estejam, quando acabar isso daqui, eu vou estar nos braços do Senhor. As pessoas ficam tentando buscar sentido para as suas vidas aqui na terra, e elas gostam de pessoas bonitas e lugares bonitos e coisas para mostrar nas redes sociais. E elas ficam tentando preencher o vazio da sua vida, a inquietude do seu coração, com todo tipo de coisa que você pensar. Mas você tentar fazer isso com qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, é a mesma coisa que você tentar matar a sua sede com a água do mar. Você vai beber, 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 o seu estômago pode até estar cheio, mas a sede não vai embora. Pelo contrário, ela só piora quanto mais o tempo passa. Talvez você não tenha outra oportunidade de fazer isso. E eu não estou pedindo para você levantar a mão, mas você precisa considerar isso a sério com o Senhor Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Na eternidade, no dia que você estiver diante da presença de Deus, pode ser que talvez você desejaria muito que alguém tivesse te agarrado hoje, te sacudido e falasse: leve isso a sério em nome de Jesus. Não deixe isso passar, não. Para concluir, eu queria voltar àquela reflexão que a gente fez no início sobre as cicatrizes. E dizer que, de fato, muitas coisas acontecem na nossa vida que produzem marcas profundas no nosso coração. Mas não existe ferida que não possa ser curada pelo nosso Salvador. E mesmo as cicatrizes mais feias da nossa alma são só uma prova de que a gente sobreviveu e que agora a gente é uma pessoa mais madura e mais forte depois de tudo isso. A cura para as nossas feridas está no sangue derramado do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa palavra e por essa igreja maravilhosa que eu amo tanto, de todo o coração. Abençoa, Pai, o seu povo, a sua igreja, em nome de Jesus. Que, de fato, o Senhor Jesus leve sobre si na noite de hoje todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas feridas, em nome de Jesus. Deus, se há alguém doente aqui nesse lugar, Deus, que o Senhor Jesus leve sobre si essa enfermidade em nome de Jesus. Que haja cura na vida dessa pessoa aqui hoje nesse lugar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Saúde para a vida, para os seus ossos, pelo poder do Senhor Jesus. Se há alguém, meu Pai, nesse lugar hoje com feridas na alma profundas que não consegue cicatrizar, que o Senhor hoje feche com sangue derramado de Jesus. Que o passado fique no passado. E que as pessoas experimentem cura pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus, faz nova a nossa história. Traz renovo, novidade de vida, como a música que nós cantamos aqui. Renova-me, Senhor Jesus, porque eu não quero ser mais igual. Não quero ser mais essa pessoa, não quero lidar com esses pecados, não quero lidar com essas memórias. Muda a nossa história, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor buscada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim e me amou. Bem mais que tu faz, poder e reis, que
natureza e tudo que se vê, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, bem mais riquezas, tesouros dessa terra. Vamos levantar, vamos cantar novamente o coro dessa música. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi e como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos vocês, irmãos. Que o amor de Jesus seja aplicado aos seus corações. Que o Espírito Santo seja derramado na mente e nas emoções de cada um. E que o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, manifeste a sua bondade sobre cada um de vocês hoje e sempre. Amém. Uma semana de paz a todos vocês.